Gente, por que idade certa para alfabetizar? Ou por que tem que ter uma idade para alfabetizar, né? Estranho até a gente pensar isso. A BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular do Brasil, que em 2017, dezembro de 2017, foi promulgada pelo governo federal. E olha, foram décadas para sair uma base de um currículo nacional, que não é um currículo, são habilidades indicadas para que cada município faça seu currículo. Cada estado faça o seu currículo. O Brasil, com essa diversidade enorme, precisava de algo que fosse colocado idade por idade, habilidades daquela idade. Por quê? Uma criança que hoje está lá no sul e muda para o norte, ela de repente vai estudar outra coisa, então não podia mais deixar passar o currículo como sendo os parâmetros, referencial curricular na educação infantil. Tinha que ter algo mais indicativo para cada idade e a educação se adequar. A educação nacional, portanto, diz que até o final do segundo ano do ensino fundamental, a criança deverá estar alfabetizada, isto é, estar lendo, escrevendo, produzindo texto, compreendendo esse texto. Não é fazer cópias sem saber o que está fazendo. Isso não é estar alfabetizado. Estar alfabetizado é desenvolver a habilidade e competência para se comunicar por escrito e para receber informação lendo algo escrito. Isso sim é uma alfabetização de verdade, né? Aí, então, até final do segundo ano do ensino fundamental, que no Brasil, como as crianças entram com 6 anos no ensino fundamental, 6 para 7, né? A criança deverá estar, então, com 8 anos e estar alfabetizada. Essa é a idade que a lei determina, tá? O que acontece pelos padrões da neurociência? A neurociência, pesquisando e entendendo o ser humano um pouco mais, como o ser humano pensa, né? E todo o nosso estudo sobre a psicologia da aprendizagem vem mostrando o quanto a criança está mais apta para aprender algo tão abstrato por volta de 6, 7 anos. Até 7 anos, a criança já tem condições neurológicas, biológicas, de abstrair códigos linguísticos, isto é, ler, decodificar letras, ler. Aí, quando começa? Porque ela, perto de 7 anos, ela estará lendo, então com 6 anos estará lendo, mas quando começa? Qual a idade de começarmos a alfabetizar uma criança? Aí vem a questão do letramento, que é o quê? É a prática social da leitura e da escrita. Vamos explicar melhor. Calma aí, prática social, o que é isso? É o uso da língua escrita, é saber tudo que está escrito no mundo. Onde tem coisa escrita? Onde tem informação? Tem informação nos livros, nos cadernos, nos livros de história, tem informação na rua, nas placas, nos nomes de lojas, supermercados, farmácias, tem escrito em qualquer lugar que você está nesse mundo. Celular está na mão da criança hoje. Celular está ali, ela pega e ela já sabe procurar ali dentro o filme, dentro do YouTube. Primeiro ela sabe achar YouTube, depois ela sabe achar dentro do YouTube o filme que ela quer. E para isso, muitas vezes, ela tem que digitar na busca e já põe a primeira letrinha lá do filme que ela quer. Isso com que idade que a criança está fazendo? Às vezes, com 2 aninhos, ela já está procurando o símbolo do YouTube dentro do celular. Já está procurando imagens, já quer ver aquela imagem. Isso já é um começo de alfabetização.
Então, quando a criança nasce, já é hora de estar alfabetizando. A gente dá livrinhos para a criança e conta história desde bebezinho. Tem os livrinhos de plásticos, tem os livrinhos que a gente coloca na mão da criança, livro de capa de folhas grossas, né, que não são papéis molinhos, porque desta folha ele pode folhear sem estragar o livro. A gente dá livro para a criança na mais tenra idade, bem pequenininho. E aí você já está alfabetizando. Então, quando eu falo idade para começar, vamos pensar em letramento. Então, nós vamos colocar a criança no conceito de letramento desde cedo, desde pequenininha. Quando, principalmente, ela começa a conhecer o mundo que a cerca. Ela começa a explorar materiais, objetos. Você está pegando um livro e vendo para ela, você já mostra onde que você está lendo, você vai colocando ela em contato com letras, em contato com o que está escrito. E quando você está lendo um livro e ela vê que você está com o olho aqui nessa página, ela está entendendo, sim, que você está tirando o que você está falando desta página. Ela começa a ter contato com o mundo e entender que esse mundo tem símbolos, tem letras, tem códigos e que aqueles códigos dizem algo para ela. Portanto, eu penso que assim, não podemos perder essa oportunidade de alfabetização. Agora, o que acontece quando não vem a idade certa? Que é outro fator importante. O que acontece quando a criança está lá com 3 anos, 4 anos e ainda não teve todo um estímulo para começar a perceber, principalmente o nome dela, conhecer o nome da mãe, a letra dela, poder manusear letras, poder entender que isso daqui é um código, é um símbolo de alguma coisa, e quando ela tem contato com isso, ela vai observando nas coisas que tem nome escrito. Se ela não tiver esse momento, se ela não tiver essa experiência de contato com o mundo letrado, o que vai acontecer? Aí começam as dificuldades de aprendizagem. Precisa ter o estímulo em casa. Independente de pandemia, independente de retorno às aulas, a família tem que sempre estar junto, estimulando a aprendizagem da criança e mostrando para ela que mundo que ela está e que nesse mundo precisa aprender a ler e escrever. Mas sem tensão, sem pressão, né? Que o fator emocional é um fator preponderante para a aprendizagem. E o que pode acontecer quando a criança já está lá com seus 6 anos, 7 anos ou até mais e ainda não está lendo e escrevendo? Ela vai ver principalmente que os colegas dela já estão fazendo mais e ela não. Já estão lendo e ela não. Ela começa a se comparar. Ela começa a ser cobrada socialmente. Até por você, pai e mãe, que começam a cobrar. Mas o que está escrito aqui? E a gente insiste em perguntar para ela como se ela já tivesse obrigação de saber. E quanto mais pressão, quanto mais perguntamos para a criança que não sabe, mais ela fica travada. Ela vai travando para poder executar de fato o que tem que dar resposta. Aí ela, como se ela dissesse assim para você: eu não sei mesmo, então eu não quero fazer. Aí eu me nego a fazer. Começa aquela posição, aquele comportamento de negação. Eu não quero fazer. Isso eu não quero. Isso eu não sei, eu não quero. Ela não sabe afirmar para você: eu não sei, eu estou com dificuldade de entender o que é isso. Ela sabe negar de fazer. E aí ela rejeita atividades que venham da escola ou que venham com a cara de atividade escolarizada, né? Por isso que eu brinco que a gente tem que alfabetizar brincando, alfabetizar letrando, que é o programa que eu pesquiso há anos, a gente conseguir
trazer o prazer dentro desse trabalho que é tão abstrato para a criança. Todo o desenvolvimento dela, na idade certa dela, ocorrendo na idade certa e os estímulos chegando, não é forçar. Eu sou uma defensora de ser contra a alfabetização sistematizada, organizada de uma forma como cartilha, já na educação infantil. Por quê? Porque aí você está intelectualizando precocemente essa criança, puxando a criança para o intelectual antes da hora. Porque esse intelectual que eu estou chamando é aquela abstração de você não conseguir mais trabalhar com a criança respeitando a fase do pensamento dela. Daí você vai falar, mas como assim? Então, vai alfabetizar com 4 anos e você está falando que não pode. O que não pode? Colocar para ela atividades de alfabetização de forma sistemática, onde ela já tenha que ter um pensamento lógico que ela ainda não tem. Agora, se eu brincar com atividades que ela goste, como jogos, brincadeiras, adivinhas, quando eu brinco com essas possibilidades, eu consigo fazer ela chegar na alfabetização com 5 anos tranquilamente, com 6 anos tranquilamente, sem ter feito um estrago na autoestima dela, na concepção de alfabetização verdadeiramente dita, naquilo que ela é capaz de fazer e de repente ela se nega, se achando incapaz, porque foi pressionada com exercício que não tem nada a ver com a idade, que não tem nada a ver com a capacidade dela do momento, com a habilidade possível para o momento. Ela precisa ter a capacidade de acompanhar brincadeiras, acompanhar jogos, de acordo com o pensamento evolutivo que ela está. Ela sim pensa, age de acordo com fases evolutivas do pensamento. Fases evolutivas do pensamento. Isso é fantástico da gente estudar. A psicologia da aprendizagem que nos ensina, que nos mostra que a gente passa por fases. Até nós adultos, a gente vai evoluindo fase por fase até aprender tudo que a gente quer aprender. Mas existe condições que facilitam esse trabalho de aprendizagem, principalmente na alfabetização, que facilitam. São fatores, são exercícios que a gente vê acontecer. Assim como você vê criança com 5 anos aí que lê e escreve perfeitamente e foi muito tranquilo para ela. Muito tranquilo. Aprendi, disse, estou assistindo sua live de Rondonópolis, Mato Grosso. Tenho um filho de 4 anos, ele já sabe o alfabeto e já estamos nas sílabas. Ana, cuidado em ensinar o alfabeto, Ana. Vou dar uma dica para você. Quando a criança aprende o nome das letras, ela começa a confundir com o som das letras. Então, não fique ensinando o nome de letra. Tipo, essa letra aqui... vou ensinar uma atividade agora para vocês também. Essa é a letra N, essa é a letra B. Isso atrapalha a alfabetização, tá bom? Então, vamos mostrar assim. Bianca, seu nome começa com a letra B, mas é o B de Bianca. Então, o que eu vou falar o nome da letra quando eu estou falando no meio de uma situação de palavra, tá? Então, a gente vai ensinando palavras. Eu trouxe uma atividade aqui porque alfabetizar na idade certa envolve a gente desenvolver na criança pequena a coordenação motora, né? Tanto a global quanto a fina. Global é todo o movimento do corpo, né? Pernas, a coordenação de pular, de correr, de saltar, braços, de se mover, de balançar, de se pendurar, de pular corda, pular amarelinha. E quando chega nas mãos, o que acontece é que a gente vê que as crianças têm, às vezes, o hábito de segurar na caneta, no lápis, assim ou assim, coloca a mão assim de trás. Para ensinar a pega do lápis,
a pega da caneta é um exercício que a gente primeiro tem que fortalecer toda a apreensão, né? E termos o movimento de pinça. É o movimento mais de maior habilidade, o animal que consegue esse movimento perfeitamente, somente o homem, né? O macaco chega perto, mas não consegue, ele não tem o polegar opositor. Então, esse movimento de pinça é necessário para segurar a caneta e podermos avançar no movimento. Dá para vocês verem o movimento que a gente faz para a escrita acontecer bem, né? Esse movimento, a gente tem que treinar a criança a fazer massinha, a fazer bolinhas de massinha. Tirei minhas massinhas daqui, aqui. Brincar com massinha, fazer cobrinha, fazer bolinhas, brincar muito com massinha ajuda, né? E treinar, pegar grãos, colar grãos no papel, pegar o milho de pipoca, feijão e fazer colagem no papel. Prendedor, eu trouxe aqui para vocês verem que é um trabalho, é uma coisa tão simples que todo mundo tem na casa, prendedor de roupa, até esses de madeirinha dá, tá? O de madeira, ele é bom para pregar em coisas bem finas. Esses de plástico maiores, ou ele exige mais força para apertar. Ele é melhor na questão força e esse na questão destreza, tá? O que nós podemos fazer? Brincar, deixar brincar no pote que você tem o prendedor, você deixa a criança brincar, colocar todos na borda para ajudar a mamãe a levar para o varal, tá? Pode brincar de pintar esses de madeirinha, de cores, tá? Fica muito gostoso. Pode pintar uma caixinha de cor aqui, de cor vermelha, pinta esse vermelho, vermelho com vermelho e vai dividindo cores listados durante toda a volta da caixinha para a criança ter que pôr a cor igual no lado certo. Podemos já, para a criança que já está trabalhando palavrinhas, trabalhar com o prendedor e as letras, montando aqui. Então, coloco o M aqui, tá? Pode ser letra de EVA, como essa que eu estou mostrando aqui, ou eu posso simplesmente escrever na madeira, tá? Então, eu fiz a letrinha aqui pequenininha, não sei se dá para ver aí, acho que não. Aqui eu fiz um M, para colocar na palavrinha morango, eu vou colocar o M aqui. E vou colocar um prendedor em cada letrinha. Esses de madeira são muito práticos para a gente fazer com papeizinhos ou colar letras nele, certo? Aí você vai montar as palavras colocando uma letra em cada prendedor. E com isso a criança se sentirá desafiada a encontrar a letra que está aqui na palavra, morango, tá? Vai se sentir desafiada e vai exercitar a pega. Só que tem uma coisa, você vai pedir para que ela sempre pegue no prendedor com a mão que ela escreve, tá? Então, se ela escreve com a direita, você vai pedir que ela organize esses prendedores com a mão direita. Quando ela faz com a esquerda, você fala, segura aqui com a mão esquerda e com a direita você vai brincar de pegar os prendedores. Qualquer caixinha com prendedor vira um brinquedo. A gente pode inventar muita coisa prendendo, né, prendedores assim. Esse exercício de pinça é um exercício que pegar peças também segurando o prendedor. Ela tem que pôr mais força, mais pressão. Com isso, sem que você perceba, ela vai melhorando a pega da caneta, a pega do lápis. Quando também precisa e ela não está conseguindo isso daqui, passa a fita adesiva bem grosso aqui no lápis, tá? Para aumentar o tamanho, a grossura, e aí ele fica mais fácil para segurar e escrever. Porque é muito comum a gente ver, às vezes,
crianças escrevendo com a mão assim ou assim. Isso atrapalha demais, tá? E a idade de ensinar é a idade que começa a pegar no lápis. Que idade é essa? 3 anos? 2 anos? 1 ano? 5? 6? Mas não pode deixar passar. Por isso que a gente fala que a alfabetização, a base da alfabetização é nessa idade da educação infantil, que é do letramento. Se a gente deixar passar isso, aí vem sequela emocional, as crenças de que ele não é capaz, a negação, a rejeição da atividade. E se passa de 7 anos, 8 anos, a criança não lê e não escreve. O que nós vamos fazer? Nós temos que voltar a resgatar essa capacidade de ele acreditar nele mesmo primeiro. Aí sim eu vou entrar com atividades de muito sentido e significado. Na sexta-feira eu vou fazer uma live especial para crianças com dificuldade de aprendizagem, para eu dividir um pouco a forma que eu trabalhei com crianças com dificuldades, com transtorno de aprendizagem, para a gente poder orientar. E serve para qualquer criança. Tudo isso que estamos falando aqui serve para criança com dificuldade ou para criança que não tenha dificuldade nenhuma em aprender. E sim, ela se sente estimulada.